Olá pessoal, você se assustou quando Steve Jobs teve câncer de pâncreas e a Marcelo Rezende teve câncer de pâncreas? É muito rápido, né? Apesar que já passou tempo, mas a gente sempre pensa, poxa, mas câncer de pâncreas mata muito rápido. Será que tem alguns sinais que a gente pode detectar, pode evitar? O que estilo de vida? O que são fatores? O que são sinais que a gente pode evitar disso? Pode perceber disso? Né? Hoje a gente vai conversar sobre isso, ok? São 5 sinais que você pode detectar antes de acontecer câncer de pâncreas e o estilo de vida para evitar disso, que tipo de grupo de pessoas pode ter nesse tipo de câncer, não é? Bom, para quem não me conhece, eu sou Peter, eu sou médico de medicina chinesa, tenho uma clínica de acupuntura em Campinas, por enquanto eu estou fazendo online, né? Tá proibido. E esse canal tem mais de 1.300 vídeos para você compartilhar com suas famílias, seus amigos para melhorar o mundo, ok? Bom, primeiro, que quando você entra em Instituto de Câncer, aquelas grupos de risco, mas é normal em cima de 60 anos, pessoal obeso, tabaco, essas coisas são comuns, mas você tem que pensar em outra questão, né? Praticamente, o que o pâncreas funciona? O pâncreas funciona para digestão, né? Essa é a primeira coisa. Ele tem enzimas, produzir enzimas de insulina digestiva. Então, ele faz parte do segundo parte, primeira parte de digestão, a gente pode pensar pouco estômago, né? O estômago digeriu primeiro, cozinhou, depois vai a absorção pelo intestino delgado e vem com quem? Pâncreas e fígado, né? Produzir pire e a pâncreas. Então, você pode dizer que a segunda parte de digestão é pancreático, né? O pâncreas que tem que secretar enzimas, né? A lipase para lípidos, a amilase para aminoácidos, né? Protease. Então, são multienzimas pancreáticos que vai fazer digestão, né? Além do glucagon, né? A célula alfa e a beta insulina para digerir gordura, transformar gordura ou não transformar açúcar, né? Então, tem nessa função. Então, você tem que entender tudo questão é relacionado com aquela digestão. Então, aquelas pessoas, né, que comem muito rápido, não tem tempo para comer, não tem tempo para digerir, joga tudo para dentro e esperar. Isso não pode. Por quê? Porque você vai pesar a pâncreas. Então, comida tem que ser devagar, tem que mastigar e tem que ter tempo de descansar. Comeu, acabou. Não, você comeu é a primeira parte para o seu estômago, né? Por isso que a gente tem uma soninha. Na China, normalmente a gente cochila a meia hora, né? Tem 1 hora de almoço, então você toma cochila meia hora. Aqui também, comer é sagrado. Você não pode comer 10 minutos, né? Quanto tempo a Marcelo Rezende comia? 10 minutos? 5 minutos? 20 minutos? Quanto tempo Steve Jobs comia? Ele não tem nem tempo de comer, né? Ele mastigava maçã, comia maçã e ia olhando e trabalhando. Ou cenoura, né? Para ser um coelhinho. Então, o tempo de você ter, você deu para sua pâncreas. Então, você tem que comer e descansar. Por quê? Porque esse tempo justamente para seu estômago funcionar, para pâncreas, o fígado começa a funcionar para a segunda parte de digestão, né? Não pode ser, como então, você pode perceber o grupo de risco maior para quem atrapalha nessa parte de digestão. Então, jornalistas que não comem, caminhoneiros, né? Pessoas muito ocupadas, né? Que nunca não dá horário para comer, executivos. Então, normalmente tem essa parte do grupo. Os médicos também. Então, tem muita gente tem essa característica. O segundo característica que pode pensar, né? Quem tem mais dessas o grupo de pessoas pode resultar isso que cansa, né? O que cansa a pâncreas. Essas são pessoas intelectuais, né? A pessoa fala assim, mas intelectual tem chance, porque a insulina tem duas funções, tanto para digerir açúcar, né? Para receber açúcar, para transformar açúcar em energia, ele protege neurônios. Então, normalmente, quem tem, pensa muito, quem estuda muito, quem tem pesquisa, quem tem, pensa muito pela cabeça, normalmente ele não tem diabetes, mas ele tem hipoglicemia, né? Ele tem muita insulina no cérebro, então ele consome muito açúcar para o cérebro, e essa insulina protege os neurônios, então dessa função, por isso ele tem bastante insulina. Então ele tem muita insulina, ele fica muito sensível. Se ele come muito açúcar, nessa hora ele cai demais, produz muito insulina no seu cérebro, cai açúcar na cabeça e desmaia. Então isso causa hipoglicemia. É o contrário,
do que aquela que produz menos insulina. Então, desse grupo de pessoas também pode ter nessa ataque. Então, você tem que cuidar nesse sentido. Então, aí a pessoa fala, quais são os sintomas? Então, baseado disso, você pode ver, o primeiro sintoma que você tem, a pâncreas, começa a ter a barriga inchada, dificuldade de digestão. Sabe aquela pessoa estufa a barriga, comeu, parece que a barriga cresceu, acabou de comer e não consegue, porque comeu muito rápido, a digestão fica a flatulência, solta o intestino, tem dificuldade. Não é só porque se você comeu gordura, é problema de fígado, né? Não, quando o pâncreas está ruim, tudo que faz mal. Então, essa pessoa não pode comer quantidade grande. Toda vez que ele come um pouquinho quantidade grande, ele estufa, né? Isso já mostra que sua pâncreas está fraco. Pode ter problema, pode ter pancreatite, né? Pode ter problema no pâncreas, que está produzindo menos as enzimas. Então, você não tem facilidade de digestão. Segundo sintoma, sinais, aquelas pessoas de repente emagreceu sem causa, né? Pode você ver, toda pessoa que tem câncer de pâncreas começa a emagrecer do nada, né? Tem dificuldade de comer, mas também tem emagrecimento, né? Começar dificuldade de digestão e ainda, de repente, emagrecer muito. Não tem doença, não tem nada, de repente começa a emagrecer. Isso por quê? Porque o pâncreas não está digerindo, não está produzindo essas enzimas, e aí não está fazendo digestão, e a pessoa não está conseguindo absorver nutrições. Se essas enzimas não estão no intestino delgado, tudo que você comeu vai para o intestino grosso, vai virar fezes, né? Que não vai ter absorção. Então tem a fezes também, pode fede, a pessoa não percebe. Mas você está comendo, mas não está absorvendo, principalmente a proteína e a gordura. Então a pessoa começa a emagrecer muito, né? Isso é um dos sinais que você precisa prestar atenção, precisa consultar o seu gastro, né? O terceiro é a dor de barriga, né? Sem fazer esforço. Pode ter dor de barriga, dor de coluna, né? Quando o pâncreas, quando tem dor, é muito forte. Aquela dor que a pessoa não consegue nem levantar, sabe? Aquela dor forte. Quando tiver essa dor forte, difuso, pode estar sentindo, parece coluna, parece na barriga, parece na abdominal. Nessa dor pode ser a dor da pâncreas. Então, quando a pessoa vem dor, de repente, sem fazer esforço, e você precisa suspeitar a sua pâncreas. O quarto, que não tem diabetes, de repente a glicemia subiu, né? Você não tem diabetes, não é crônico, de repente você faz exame, sua glicemia mudou, né? Ou você começa a ter dificuldade por causa de inflamação de excesso de açúcar, né? Começa a ter dificuldade de urinar muito, começa a ter muito sede, aí você percebe que o açúcar está aumentando. Por que aumentou a glicemia, não é? De repente, do nada. Então, você precisa ver se sua pâncreas está bem. Então, pancreatite, câncer de pâncreas, começa por aí, né? Tem o último sinal, é o quinto. É aquelas pessoas que a gente falou no problema de fígado, né? Quando começa a ter um problema de pâncreas, quando o pâncreas começa a ter um problema de inflamação, ele interfere nesse ducto que veio da pâncreas e do vesículo e do fígado para o duodeno. Então, quando lá está inflamado, ele dificulta nesse processo. Então, também pode ter excesso de bilirrubina no rosto, na pele, a parte branca do olho começa a ficar amarelo, né? Quando você fica meio amarelo, meio laranjada, pode ser problema de fígado, também pode ser problema do pâncreas. Então, são essas 5 situações pode prejudicar o seu pâncreas. Esses 5 sinais que você pode perceber antes que você tenha qualquer problema, você já começa a consultar seu médico, começar a consultar o clínico ou gastro, né? Não diretamente na oncologia. A oncologia é o último, né? Então, primeiro você tem que investigar a sua pâncreas, começar a fazer ultrassom, começar a verificar, começar a fazer exame de sangue, ver como estão as enzimas do insulina do seu pâncreas, né? Como está a situação. Então, porque é muito difícil detectar. São poucos sinais. Câncer de pâncreas veio de repente, a pessoa estava bem, né? Sempre reclamava um pouco, emagrecia, reclamava de digestão, mas ninguém prestava atenção se essa pessoa está doente. Quando ele percebe doença, a evolução é muito rápida. Por isso que, então, você precisa prestar atenção nesses sinais, né? Poucos sensíveis.
mas você consegue detectar, consegue prever antes para fazer exame, para prevenir. Quando antes de descobrir a doença é melhor, ok? Muito obrigado pelo assistir. E quem não está inscrito, inscreve, dá um like e aperta o sino para você receber mais vídeos. A minha parte já fez, eu já falei um monte, então agora com você. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, assim que a gente faz um mundo melhor, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.